E aí a gente tem alguns vetores, né? Gente, olha, quase todos os insetos, eles são vetores. Alguns vetores mecânicos, outros vetores biológicos e alguns são os dois, tá? Além dos animais, né, vertebrados maiores, como por exemplo cachorro, gato, a galinha, o porco, o boi, cavalo, tá? Então, também eles transportam, né, agentes patogênicos, organismos patogênicos no seu organismo, no seu corpo, tá certo? Então, vamos falar sobre alguns aí. A gente vai começar falando, né, sobre os artrópodes, que os artrópodes ele envolve aí, né, animais invertebrados. Qual é a característica, né? São invertebrados que têm o corpo segmentado, membros articulados e eles têm o corpo revestido por um exoesqueleto, tá? É dada uma grande importância aos artrópodes que são vetores, ou seja, aqueles que são capazes de transmitir agentes infecciosos, né? Quando a gente fala em artrópode, eu não sei você, mas eu lembro logo de aranha, né? Mas a gente tem que lembrar, né, que os insetos também são artrópodes, tá? Então, o combate, né, o controle dos artrópodes, ele é principalmente para prevenir a transmissão das doenças relacionadas a esses artrópodes, tá certo? E aí a gente destaca os insetos, né? Os insetos a gente tem as principais ordens e subordens, né? Diptera, Siphonaptera, Hemiptera, Phytiraptera e Blatória. Desculpa se eu estou falando errado, viu? Os professores aí me corrijam que eu não sei falar essa língua não. Mas enfim, né? Exemplos da ordem Diptera são as moscas e os mosquitos, né? Eles são animais que eles são sugadores e a alimentação vai variar de acordo com a espécie. Então a gente vai ter hematófagos, a gente vai ter alguns frutíferos, tá? Aqui na Siphonaptera a gente tem as pulgas como principal representante. E eles são a característica que eles são picadores e sugadores, né? Eles não apenas sugam, mas eles também picam, tá? A ordem Hemiptera, né? Eles também são picadores e sugadores. O principal representante é o barbeiro, que transmite a doença de Chagas. Aqui na Phytiraptera, também picadores e sugadores, os piolhos, né? Eles são ápteros, eles não são alados, não têm asas. E Blatória ou Blatária, né? Que é justamente a barata, né? As baratas, elas possuem aparelho bucal mastigador, né? E podem ser herbívoros, carnívoros ou onívoros, tá? Possuem asas, algumas, né? Pode ser ausente, mas aquela famosa barata voadora, né? Que quando a gente vê, a gente se desespera, né? Então, alguns podem apresentar asas ou elas podem ser ausentes, tá certo? Aqui, os dípteras, eles são todos alados, tá? Então, Diptera, ordem de insetos que é caracterizada pelo tamanho reduzido das asas traseiras e pela proeminência das asas dianteiras. É um grupo que apresenta cerca de 120 mil espécies. Já os sifonápteros são a ordem de insetos sem asas, né? Eles não são alados, que são as pulgas. As pulgas, elas são parasitas externos que se alimentam do sangue de mamíferos e aves, né? Estão presentes aí nos animais domésticos. Inclusive, normalmente a gente associa a pulga a cachorro ou gato, né? Mas a pulga também pode estar presente nas aves como galinha, pombo, aves domésticas mesmo, aquelas calopsitas, tá certo? E as pulgas, elas transmitem doenças, né, graves, como a peste bubônica, tá? Inclusive, tem pulga que fica em rato. A que transmite a peste bubônica é a pulga do rato, tá? Hemiptera, né? Então, estima-se aí que conhece 67 mil espécies, né? E aí, o barbeiro sendo um dos principais representantes. Os anopluros, né, que tá lá, é uma subordem, tá?
São cerca de 500 espécies de insetos conhecidos como piolhos, né? E eles se alimentam de sangue. A gente vai ver que tem algumas espécies de piolhos, né? Tem um piolho de corpo, de cabeça, né? O chato, que dá na região pública, tá? E as baratas, né? As baratas, elas são consideradas cosmopolitas e sinantrópicas. O que isso quer dizer, né? Primeiro que elas vivem em ambientes urbanos, né? Estão totalmente adaptadas aos ambientes urbanos. Algumas espécies que vivem em ambientes rurais, mas a maior parte das espécies em ambientes urbanos. E elas interagem com os seres humanos, né? Quem nunca interagiu com a barata? Quem nunca foi atacado por uma barata voadora, né? Que ela olha para você e ela faz, vou dar-lhe aquela voadora. Enfim, então, se vocês observarem, é muito difícil em zonas rurais vocês encontrarem baratas, né? A gente praticamente não vê, até porque nesses ambientes elas têm predadores, tá? E a questão também das baratas é justamente sua atuação como vetores mecânicos de diversos patógenos. Lembrando, vetor mecânico é aquele que transporta. Então, a barata, ela passa no esgoto, ela passa no lixo, depois ela passa em cima da comida da gente, tá? E deixa lá vírus, bactérias, protozoários, fungos, beleza? E aí vamos olhar mais de perto alguns, né? Então, vamos começar olhando as moscas, né? As moscas, a gente sabe, empiricamente, existem períodos onde há uma maior infestação de moscas, né? Não sei quem nunca ouviu falar, né? Está chegando a quaresma, época de mosca, né? Isso está associado ao ciclo de vida desses animais, tá certo? É um período de maior reprodução e onde não existe menos predadores, tá? Então, se existe uma presença de moscas muito grande, né? Existe aí um indicativo de extensos depósitos de lixo, presença de esterco ou de mais instalações sanitárias, né? Ou seja, uma fossa, um banheiro que está jogando seus dejetos diretamente ali no ambiente. E isso favorece os focos de criação, porque as moscas, gente, elas se reproduzem principalmente nas fezes, tá? Então, um bichinho, né? Um inseto bastante nojento que se prolifera muito rápido. Tá? Então, se tem muita mosca, é um indicativo de sujeira, de presença de material fecal, porque ela se reproduziu muito, né? Com exceção da quaresma, que o problema é a questão do seu predador, tá? Então, vocês podem... Normalmente a gente já associa, né? Quando a gente chega, não sei se vocês já chegaram num restaurante cheio de mosca. Vixe, que sujeira, né? Então, a gente sempre associa a presença de moscas à sujeira e não está de todo errado, tá certo? Então, indicativo aí da presença desses elementos. Característica, né? A mosca ela é um vetor mecânico, então principalmente ela transporta nas suas patinhas, né? Deixa eu botar lá na foto da mosca. Vocês estão vendo que elas possuem como se fossem uns pelinhos, né? Então esses pelinhos favorecem que os organismos patogênicos eles se fixem, né? E aí quando ela vai de um lugar para o outro, ela leva esses organismos patogênicos, tá? Então, é justamente o que está aqui, né? As patas, né? Das moscas pernas, não. As patas têm um par de garras, né? Tem pelos glandulares e alguns espinhos plumosos, né? Que são estruturas adesivas, que aí justamente essas estruturas é que facilitam esse transporte, né? Mecânico de germes, tá? De micro-organismos patogênicos de um lugar para outro. E é assim que se contamina os alimentos, tá? Então, a gente ingere, quando a mosca pousou aqui, né? Se for uma mosca limpinha, beleza. Ela não deixou nada lá, mas aí a gente não vai saber se a mosca estava limpinha, né? Então, a gente precisa
sempre lavar os alimentos que for possível, né, antes de consumir, e não deixar os alimentos expostos, porque comeu aquela comidinha que a mosca pousou, que deixou lá alguns micro-organismos, de repente o micro-organismo que ela deixou foi uma salmonela, foi um E. coli, e isso pode nos dar uma gastroenterite, né, uma salmonelose, tá? Então, aquela famosa dor de barriga, pode dar uma questão de vômito, são principalmente doenças gastrointestinais, tá certo? Por conta justamente da presença de micro-organismos que ela passou lá no cocô e trouxe pra gente, ok? Então, algumas medidas de controle em relação às moscas, né? A gente tem os meios permanentes e temporários. Permanente é você eliminar os meios favoráveis à procriação de mosca. Então, principalmente a questão do saneamento, né? Então, disposição sanitária adequada dos resíduos e dos dejetos, né? E no caso de locais onde existe gado, tá? A construção de estrumeiras locais próprios para você depositar o esterco, porque elas se reproduzem no esterco bovino, principalmente, tá certo? E medidas de controle temporária, basicamente o uso de inseticidas, né? A gente usa o inseticida e ele afasta temporariamente o inseto na nossa casa, mas não resolve o problema, ok? Aí, mosquito. Mosquito, a gente vai passar aqui 2 horas falando. Eu já sei que essa aula vai ficar com pelo menos 2 horas, mas vamos tentar ser mais rápidos, né? Os mosquitos, eles são, primeiro que eles têm asa. Já começou daí. Então, se tem asa, os bichos andam que só a bexiga, né? Então, eles pertencem à família do Culicidae, tá? E a gente tem aí diversas espécies, né? A gente chama de pernilongo, muriçoca, em alguns lugares chama-se também de carapanã. Né? Para a gente aqui é mais muriçoca, né? No sul o pessoal chama de pernilongo. Cadê meu pessoal que veio aí de São Paulo? Tá? Então, os adultos são alados, né? E eles têm uma fase larval. Durante a fase de larva, eles não são alados, né? Então, possuem pernas e antenas longas e as fêmeas são hematófagas. Os machos normalmente são frutíferos, mas as fêmeas são hematófagas, ou seja, se alimentam de sangue, porque elas precisam, né, desses nutrientes presentes no sangue para a postura, para a oviposição, beleza? Enquanto as fases imaturas são de hábitos aquáticos. As fases imaturas, elas são as larvas dos mosquitos. Então, a maioria das larvas, elas vivem em ambiente aquático e a gente sabe muito bem disso, né? Porque a gente já cansou de ouvir falar que não pode deixar água por conta da larva do mosquito da dengue, beleza? E aí, vamos falar sobre algumas espécies, né, de interesse sanitário. Culex quinquefaciatus. Eu adoro esse nome, não sei vocês, mas eu acho a coisa mais linda. Quinquefaciatus. Então, esse mosquito, ele é o responsável pela transmissão da filariose, tá? Ele é de hábitos domésticos, é a famosa muriçoca, tá certo, gente? Ela é a que predomina, né? A muriçoca predominante que a gente convive mais com é o Culex, tá? Tem várias espécies de Culex. Ele é um mosquito considerado versátil porque a fêmea é capaz de realizar, né, a postura de ovos em qualquer recipiente com água limpa ou com água suja. Dentro de casa, fora de casa, rio, lago, pântano, água parada, água correndo, água andando. Do jeito que a água tiver, ela consegue chegar lá e pôr os ovos, tá certo? E a fêmea do Culex tem uma tolerância ao meio pobre em oxigênio. E aí uma informação, muitos focos de criação são constituídos por fossas. Acho que eu já falei para vocês, mas se não falei, Recife é uma cidade, né? É uma das cidades que tem o maior número de casos de filariose no Brasil, tá certo? Por quê? Porque Recife é toda cortada por rios e canais. Esses canais, que deveriam ser canais de drenagem urbana, eles recebem uma contribuição imensa de esgotos, né? Uma contribuição, não é legal essa contribuição, não é autorizada, tá? Porque o canal ele é a céu aberto, então ele é para ser só água de chuva, é um canal pluvial.
porém recebe muitas contribuições de esgoto ilegais. Então, Recife tem muitas águas poluídas, tanto nos canais quanto nos rios, né? Os rios Capibaribe e Beberibe, eles quando passam pela região metropolitana, eles são extremamente poluídos. Então, isso favorece a proliferação do mosquito Culex e faz com que Recife seja uma das cidades com maior incidência da filariose, tá certo? Outro agravante, né, no caso do Recife, é que existem muitas regiões ribeirinhas, assim, tem muitas pessoas que moram em condições inadequadas próximo aos rios, né? Tem um pessoal rico lá da beira-rio que mora naqueles apartamentos, que ali é tudo saneado, que o rio é bem cuidado naquele trecho, mas tem as pessoas que moram nas palafitas, né? Em locais que tem dentro do rio mesmo, tá? Então, assim, essas pessoas é que são as pessoas mais vulneráveis, essas pessoas de comunidades ribeirinhas, sem saneamento, são as pessoas mais vulneráveis, né, a essa doença filariose transmitida pelo Culex, porque é um local que existe uma proliferação muito grande do mosquito, tá? O outro, né, nosso queridinho, famosinho, o Aedes aegypti, né? O Aedes aegypti a gente até brinca, né, que ele é polivalente, né? Porque ele começou transmitindo só a dengue, aí foi dengue, zika, chikungunya, já estava transmitindo aí febre amarela, né? Então, são várias doenças que podem ser transmitidas pelo Aedes aegypti. Então, ele tem origem africana e é extremamente adaptado às áreas urbanas, tá? Se adaptou bastante às áreas urbanas. Ele tem essa característica, né, de ter essas manchas brancas, inclusive nas patas ele tem essas manchas brancas, né, que é o que identifica bem o Aedes aegypti. E ele se reproduz basicamente em água limpa e parada. Então, algumas espécies de planta, como as bromélias, elas favorecem, né, elas são locais adequados, digamos assim, para a reprodução desse mosquito, tá? Então, a importância do Aedes para o saneamento é justamente por ele ser extremamente adaptado ao domicílio e às proximidades do domicílio, né? Então, ele vive próximo às residências tranquilamente e está extremamente adaptado às áreas urbanas. Deposita os ovos recipientes com água, né? Pode ser desde uma caixa d'água até um vasinho de planta que você deixa lá, né? Qualquer coisa que fique ali, até numa tampa de garrafa que ficou lá virada e choveu dentro, ele vai depositar, tá? Alguém pode perguntar em relação à água dos animais domésticos. A água dos animais domésticos, ela está sempre tendo uma movimentação, né? A não ser que só tenha água e não tenha o animal. Mas ela está sempre tendo uma movimentação e o correto é você colocar só a quantidade que o animal vai beber naquele período, trocar periodicamente, tá? Para manter a água sempre limpinha e não deixar lá acumulada. Uma coisa que é importante a gente falar sobre o Aedes aegypti, diferente do Culex e do Anopheles, ele tem o hábito diurno, né? Ele pica principalmente durante o dia, tá? Então, ele é um animal que pica durante o dia e no comecinho da tarde, mas então não é hábito noturno, diferente dos outros, tá certo? Fica lá, né, escondidinho em áreas escuras, né, atrás de móveis, cortinas, embaixo de mesa. E outra característica de quase todos os mosquitos é a altitude do seu voo, tá certo? Então, o mosquito do Aedes, ele vai picar nas pernas, né, nos membros inferiores, porque ele voa aí a uma altitude de 60 centímetros a 1 metro de altitude, tá certo? Anopheles. O Anopheles, ele transmite a malária, também é um culicídio, tá certo? Então, existem várias espécies, né, de culicídios e de relevância epidemiológica para a malária, a gente tem algumas aí que podem variar segundo a região. Então, na região norte, a gente tem uma espécie de Anopheles, em outras regiões a gente pode ter outras. O principal é o Anopheles darlingi,
tá certo? Então, novamente, sempre, né? Eu não falei, mas no Aedes também, as fêmeas, elas são hematófagas e elas sugam sangue justamente para alimentação e amadurecimento dos ovos, tá? E nesse momento que ela faz a alimentação, é justamente quando ela transmite a doença, da mesma forma que o Culex e que o Aedes, tá? Os machos, coitadinhos, né? Eles se alimentam de vegetais, de sucos de vegetais e néctar das flores. Eles são basicamente frutíferos, tá? E aí, ó, as fêmeas, né, do Anopheles, elas podem fazer a desova em vários tipos de coleções de água, dependendo da espécie. Então, algumas podem ter como depósito água salobra e outras a água doce, reservatórios, açudes, tá? Então, vai depender de acordo com a espécie. E outra característica dos anofelinos é que eles também picam, né, no período ou do crepúsculo vespertino ou do crepúsculo matutino, ou seja, quando amanhece e quando anoitece, tá? O primeiro que a gente viu lá, o Culex, ele é principalmente de hábito noturno, tá certo? Aí tem esse bichinho aí, o flebótomo, que já não é tão comum quanto as muriçocas, né? As infelizes. Esse flebótomo, ele já é mais incomum, tá? Porém, né? Eles são menores, são pequenininhos, eles têm esses pelinhos, né? Tem essa cor castanho claro e eles são transmissores da leishmaniose. A leishmaniose é uma doença que afeta principalmente cães, tá? E em muitos casos leva ao sacrifício do animal. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse bichinho aqui, tá certo? Então, mesma coisa, as fêmeas também são hematófagas, tá? E elas se alimentam do sangue, principalmente. É mais difícil a picadura em seres humanos, porque se vocês fizerem piada por conta do que eu falei, vocês já sabem, né? Porque se você vê um bicho desse lhe picando, você vai reagir, né? Já os animais, como os cachorros, eles não têm a mesma reação, tá certo? Então, é mais comum que eles se alimentem do sangue de cães, tá? Tem também os simulídeos, né? Que é aquele famoso borrachudo. Minha gente, uma picada de borrachudo dói, viu? Dói valendo. E eles são responsáveis pela transmissão da oncocercose, tá? Que também é um tipo de parasita, tá certo? É um parasita aí da América Central, Guatemala e Brasil, né? Como sempre, a gente tem essas coisas bem exóticas. As fêmeas são hematófagas, necessitam do sangue para reprodução, para oviposição. A deposição dos ovos acontece em águas rasas, margens úmidas ou objetos parcialmente submersos. E a preferência, né, de habitat é justamente próximo a riachos, águas correntes e com alto teor de oxigênio. Então, normalmente esse inseto, né, ele pica as pessoas quando elas estão próximos à água, tá? Ele não vive no ambiente domiciliar, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Como é que a gente previne isso? Eu acho que na aula anterior de saúde e saneamento, eu acho que eu falei. Mas uma das formas de você prevenir é você garantir saneamento na forma de distribuição de água, que a água chegue até a casa, que as pessoas não precisem estar indo buscar água em coleções, né? Buscar água lá no riacho, buscar água lá no reservatório. Porque quando você está lá próximo a esse reservatório, você tem aí a possibilidade de ser picado por um simulídeo, beleza? Então, aí, uma forma de controle de mosquitos, né? Você pode controlar o mosquito e você pode ter a proteção do ser humano, né? Então, o mosquito, ele tem a fase aquática, que é a fase larval, e a fase alada, né? Na fase aquática,
Principalmente a questão do manejo dos criadouros, não deixar a água, né, lá disponível para ele quando for possível, né? Então, através de drenagem, aterro e eliminação das coleções de água. Ou ainda, se não é possível, né, você não pode aterrar um riacho, né, minha gente? Então, eliminação das larvas através da petrolagem, que é o uso de querosene, tá? Para matar as larvas. Alguns larvicidas ou controle biológico com outros predadores, tá certo? Já na fase alada, se for dentro de casa, você pode fazer o uso de inseticidas, né? E se for do lado externo da habitação, a questão do ordenamento do meio, né? Diminuindo aí as formas que eles podem chegar até os domicílios. E a aplicação de inseticida, né? Aquele famoso fumacê, né? Em relação ao indivíduo, você pode ter medidas de proteção individual, né? Mosquiteiros, véus, olha que coisa antiga, né? E principalmente o uso de repelentes hoje em dia, que é o que a gente mais usa, né? Justamente repelente é o que mais se usa. E coletivamente, você pode promover o entelamento, tá? Que é justamente colocar aquela colocação de telas nas janelas, né, para evitar a entrada do inseto, do mosquito.